Olá, estamos aqui mais uma vez para a disciplina de sistemas operacionais para o nosso estudo de caso, dessa vez para a parte de segurança, tá? Quem vos fala aqui é Eric José. Vamos iniciar com alguns tópicos. O primeiro é uma breve introdução das técnicas de segurança do sistema operacional que nós estamos estudando. Para nosso caso aqui, desde o início, estamos acompanhando com o Windows, né? 10 e 11. É, Algumas respostas das perguntas que foram feitas pelo professor Douglas, a demonstração do funcionamento de comandos principais e relevantes, algumas considerações finais e a parte de referencial. Vamos iniciar na parte de introdução. O Windows 10 e o 11 ele inclui a segurança do Windows, que fornece a proteção de antivírus mais recentes, né? Então, seu dispositivo ele ativamente ele já vem protegido sem precisar de nenhum antivírus, tá? E a segurança do Windows ele verifica continuamente a existência desses malwares, né? Que são softwares que fazem mal para o computador, seja ele vírus e ameaças de segurança. Além dessa proteção em real time, as atualizações elas são baixadas automaticamente para ajudar a manter o dispositivo mais seguro, né? As versões antes do Windows 10 não chamava-se de a versões anteriores do Windows 10, o segurança do Windows ele era chamado de central de segurança do Windows Defender. E aí depois teve a renomeação para a segurança do Windows. É, a segurança do Windows ela tem a sua página inicial para gerenciar as ferramentas que protege os dispositivos, né? Então ele tem a proteção contra vírus e ameaças, onde ele vai monitorar as ameaças dos dispositivos, a proteção de contas, onde você vai poder fazer a parte de ações de entrada e configurações de contas, incluindo Windows Hello e bloqueio, firewall e proteção de rede, a parte de controle de aplicativos e na parte de navegação, e também a parte de segurança do dispositivo, onde vai examinar as partes internas e ajudar a proteger o dispositivo contra softwares maliciosos. Aqui a gente vai para a parte de perguntas e respostas feita pelo professor. Quais são as principais ameaças sofridas pelo Windows, pelo sistema operacional, né? E quais são os pontos mais fracos, né? Para o Windows 10, eu peguei um histórico aqui do, de um caso que foi o patch de atualização do Patch Thursday, né? Onde o Windows ele pontuou diversas vulnerabilidades que o seu sistema tinha e através de uma atualização que foi o dia zero, onde ele corrigiu algumas falhas e bugs. A Microsoft em si ele não diz, por motivos óbvios, o que é que estava vulnerável, né? Mas ele não chega assim a ser tão detalhado as suas ações. Mas ele levanta alguns tópicos aqui, como por exemplo, uma falha de elevação de privilégio, um bug de divulgação, de elevação de privilégio do NTFS, do Desktop Manager. Então, são algumas vulnerabilidades e ameaças que o Windows sofreu. Nesse caso aqui, para o Windows 10. As técnicas de criptografia que são aplicadas, né? Se ele possui. O Windows ele tem sim, ele tem o BitLocker, que é a criptografia de unidade de disco. Ele é um recurso de proteção de dados que se interage no sistema operacional e enfrenta ameaças de roubo de dados, exposição de computadores perdidos, roubados e tal. Esse BitLocker, sempre quando você liga o computador, ele vai pedir sua credencial, sua senha que você cadastrou. Então, até mesmo para formatação de HDs, SSDs, se você não souber sua senha, você não consegue fazê-lo, tá? E para ter uma proteção maior, ele tem também a TPM, né? Alguns computadores parece que é o Transit Platform Module, que a versão 1.2 posterior, ele é um componente de hardware, tá? Um microprocessador, que ele funciona com BitLocker para ajudar na proteção de dados e assegura que o computador não tenha sido violado enquanto o sistema estava offline, né? E como é feita essa autenticação do Windows, né? Eles executam uma versão compatível do Windows. Ele pode controlar os recursos de sistemas de redes por meio de mecanismos interrelacionais da autenticação e autorização. São diversos mecanismos, né? Depois que um usuário ele é autenticado, o sistema ele vai fazer uso da tecnologia interna e da parte de autorização e vai controlar a parte de implementações de segurança da segunda fase,
de proteção de recursos, né? Vai determinar se o usuário ele é autenticado, se ele tem as permissões corretas para fazer o acesso àquele tal recurso. Continuando aqui, como é feita a autenticação, esses recursos compartilhados eles estão disponíveis para os usuários do grupos diferentes do proprietário do recurso e precisa ser protegido contra o uso não autorizado, né? No modelo de controle de acessos, usuários e grupos, também chamado de entidades, né? Que são representados por os SAIDs, né? Que são identificadores de segurança exclusivos. Eles recebem direitos e permissões que informam ao sistema operacional o que cada usuário ou grupo pode fazer. Cada recurso tem um proprietário que concede permissões às entidades de segurança. E durante a verificação do controle de acesso, essas permissões são examinadas para determinar quais entidades de segurança podem acessar os recursos e como eles podem acessá-los, né? De modo geral, tem a controlador, a parte de gerência de segurança vai fazer com que o usuário tenha acessos ou não, ou seja, tenha os privilégios a tal pasta, a tal arquivo, tudo isso vem a parte da autenticação, tá? E essas entidades de segurança elas executam ações que incluem leitura, gravação, modificação em tal objeto. O objeto ele inclui arquivo, pasta, impressora, como eu falei anteriormente, chaves de registros, o Active Directory e os recursos compartilhados, né? Que são a lista de controles de acesso, ACLS, para atribuir tais permissões. Isso permite que os gerenciadores de recursos imponham controle de acesso da seguinte maneira: vai negar acesso ao usuário e aos grupos e definir limites também bem definidos no acesso aos fornecidos e grupos autorizados. A quarta pergunta é quais são as ferramentas do próprio SO são utilizadas para impedir ataques de diversos malwares. O Windows ele conta, como eu falei anteriormente, com o Windows Defender, né, para impedir ataques e ele se comporta como um antivírus cumprindo tarefas de remoção de malwares, trojans e assim vai, além de bloquear possíveis invasões. Vou fazer aqui um exemplo agora do Windows Defender e também do Windows Hello, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ver do início. Você vai estar digitando a parte de procurando por proteção contra vírus e ameaças, somente digitar no search proteção, vai vir aqui no vírus e ameaça, tá? No meu caso aqui ele já vai abrir automaticamente. Depois disso, você pode estar vindo aqui na parte de configuração de proteção contra vírus e ameaças. No meu caso aqui nenhuma ação está sendo necessária, mas você vai vir aqui em gerenciar configurações e vai abrir essa tela aqui para vocês. No meu caso, como eu estou em um computador de domínio privado, né, eu não tenho, na parte de gerenciamento, eu não tenho uma opção de ativar ou desativar essas opções aqui. Mas no seu desktop pessoal, você vai conseguir, tá? Então, se essas opções aqui elas estiverem desativadas, por exemplo, proteção em tempo real, se ela estiver desativada, é recomendado que você ative, porque isso vai fazer com que o seu computador esteja mais protegido e assegurado pela Microsoft, tá? Ó, na proteção em tempo real, ele vai localizar e impedir que malware seja instalado ou executado no seu dispositivo. Você pode desativar essa configuração por curto período de tempo, antes que seja reativada. Então, ele aqui está proteção em tempo real, proteção fornecida na nuvem, envios de automático de amostras, proteção contra violações. Então, é recomendado com que todas essas opções aqui elas estejam ativadas para melhor proteção. Como eu falei anteriormente, o meu não vai dar porque eu estou em um computador corporativo. E aí essa parte de segurança é fornecida por eles. Outro teste que nós vamos fazer aqui, outro exemplo, é a parte do Windows Hello, tá? Que é você acessar você logar na sua plataforma sem precisar de senhas. Para isso você vai estar vindo aqui em configurações. Dentro de configurações, você vai vir aqui em contas e vai vir aqui em opções de entrada. Caso o seu computador ele seja compatível, por exemplo, o notebook, você vai poder fazer um reconhecimento facial e dentro desse reconhecimento facial você vai conseguir acessar seu computador sem precisar informar suas senhas, tá? Você também vai ter o PIN, que são
os dígitos, você vai digitar os números e também tem reconhecimento de impressão digital, caso o seu computador seja compatível. Vamos fazer a configuração de um novo dedo. Eu já tenho no meu computador uma opção, mas eu vou adicionar outro. Ele está vindo aqui, bem-vindo ao Windows Hello. Ele vai pedir aqui meu PIN e ele vai pedir para você colocar o novo dedo. E aí você vai colocando e ele vai cadastrando, tá? Vamos voltar para cá. Essas são algumas das demonstrações e funcionalidades que o Windows ele oferece de segurança. Para nossas considerações finais, a gente vai fazer aqui as vantagens e as desvantagens. A vantagem é ter a ferramenta nativa do Windows, né? Não precisa de antivírus. E a desvantagem é funções limitadas. Você não tem controle real sobre o antivírus, a detecção do vírus ou outras ações. Se o dispositivo usado a nível de profissional ou roubo, é possível, através dessas soluções, proteger os dados da empresa e evitar fugas e informações, que é o BitLocker, né? Para ser um sistema operacional bem famoso, é mais suscetível a ataques de segurança. Esse daqui é um ponto de maior vulnerabilidade de Windows, tá? Como a maioria dos computadores utilizados são do Windows, então os hackers, as pessoas de má fé, ela tende a acessar e ter mais visibilidade ao Windows, porque é onde os maiores usuários utilizam. Os recursos disponíveis no Windows 10 que permite autenticação biométrica para início de sessão, acender aplicações ou serviços online, como o Windows Hello, que a gente viu anteriormente, e fim das atualizações de segurança em algumas versões do Windows 10, como a 1909. Aqui são as referências de onde eu busquei essas informações, esses demonstrativos, e é isso. Obrigado e até a próxima.